Amados, nós estamos vindo em uma série onde nós estamos pregando a respeito das cartas de João. E nós temos falado a respeito da primeira carta. Esse é o 13º domingo. E nós estaremos encerrando, então, obrigado, querido. Nós estaremos encerrando a primeira carta. E eu quero convidar você a abrir 1 João, capítulo 5. Nós vamos ler, obrigado, amado. Nós vamos ler do versículo 14 até ao 18. Você que for encontrando, vá se pondo de pé. Vamos ler juntos, porque eu creio que o Senhor já está aqui e já está trabalhando no nosso meio. Vá se pondo de pé, 1 João 5, de 14 a 18. Amém. A palavra diz assim: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Glória a Deus. Se alguém vir ao seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará a vida. Aos que não pecam para a morte, há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Amém. Pode se sentar. Diz para a pessoa do seu lado que Deus está aqui. Diz, Deus está aqui. Tão certo quanto o ar que eu respiro. O pessoal das antigas já até pensou na musiquinha, né? Aleluia. Amados, João não poderia finalizar essa carta de forma mais esplêndida, mais perfeita, do que falando a respeito da oração. João falou a respeito do amor, revelou para nós a respeito do amor. Você que esteve aqui ao longo desses 12 domingos, hoje é o 13º, ele revelou a respeito de quem é o amor era o próprio Deus, a respeito desse amor ao próximo, que quando amamos a Deus, nós amamos ao próximo, e quando amamos ao próximo, é a prova de que amamos a Deus. Ele revelou a respeito do anticristo, trouxe para nós o entendimento, muitos entendimentos foram trazidos aqui. Ele combatendo uma praga chamada gnosticismo, uma seita que estava desvirtuando o povo das crenças do evangelho genuíno. E no final da carta, no momento em que ele está prestes a dar o seu último parecer, ele fala a respeito da oração. Ele fala a respeito de algo que foi conquistado para nós de forma tão preciosa. No versículo 14, ele inicia dizendo: e esta é a confiança que temos para com Ele. Quem é Ele? É Deus. A confiança que temos para com Deus. Deus, amado, é o consolo que nós temos por sabermos que Ele nos ouve. Imagine que Deus nos ouve. Eu e você não precisamos ir em um lugar específico, falarmos com uma pessoa específica, pedirmos para que essa pessoa possa ir pedir ao Pai, a não ser o próprio Filho que está à destra dele intercedendo por nós. Deus nos concedeu tamanha graça que não há mais nada que nos separe dos seus ouvidos e do amor. O povo hebreu entre Deus e o homem, por conta do próprio pecado do homem, a estabelecer um local de intimidade com Deus. Um local que se chamou primeiro altar, depois tabernáculo e depois templo. Um local onde eles iam, aquilo precisava ser montado e desmontado.
E não somente um local, mas havia um povo específico selecionado para cuidar deste local, que era a tribo de Levi, os levitas. E somente eles poderiam alcançar lugares de intimidade com Deus. O povo ficavam todos para fora. Pediam a estes sacerdotes, a estes homens que trabalhavam para o reino de Deus, para as coisas do Senhor, para as coisas do céu. E estes homens então efetuavam os sacrifícios, acendiam os incensos, preparavam os pães que ficavam ali, os 12 pães, acendia a menorá, e uma vez por ano aspergia o sangue de um animal sacrificado em troca do perdão pelo pecado do povo. Havia todo um ritual, havia toda uma distância. E a obra de Cristo na cruz para nós serviu para que eu e você não vivêssemos mais nessa distância. Porque Ele está nos ouvindo. Nós temos acesso a Ele. Hoje à tarde eu estava brincando com meu filho no parquinho de diversões e tinha um escorregador e tinha algumas crianças ali. E é engraçado que eles estavam fazendo fila para subir a escadinha e depois descer no escorregador. E eu fiquei imaginando, que coisa incrível, né? A gente nasce na fila do escorregador e vai envelhecendo na fila do INSS. E a gente está sempre de fila em fila, né? E no meio desse percurso a gente está na fila da Caixa Econômica Federal. Mas quando nós temos acesso ao Senhor, meus amados, não há senha, não há fila, não há espera, não há sala de espera. Nós temos acesso, nós nos achegamos na presença do Senhor onde nós estivermos. Nós podemos entrar num banheiro dentro do trabalho e clamar ao Senhor Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra, e termos a certeza de que Ele está nos ouvindo. Ele está nos ouvindo, meus amados. Que consolo é esse em sabermos que Ele nos ouve? Em Tiago capítulo 5, versículo 16, é um texto conhecido, onde Tiago diz a nós: muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Na tradução da Bíblia de Jerusalém, está escrito assim, o mesmo texto: a oração fervorosa do justo tem grande poder. O Senhor não só inclina os seus ouvidos a nós, mas Ele diz ainda que a nossa oração é poderosa. Veja só. Enquanto o povo hebreu ficava naquele temor e tremor, e que nós devemos permanecer em temor e tremor, porque Ele é digno de todo tremor e temor, mas ficavam ali como coitadinhos, se aproximando. Amados, o sacerdote andava com sinos em suas roupas, caso ele tocasse e tivesse impuro, ele morria. E de repente nós vivemos em um tempo, após a conclusão da obra da cruz de Cristo, onde nós podemos orar e fazermos uma oração fervorosa, e sendo nós justificados ou tornados justos, nós temos então um grande poder nas nossas orações. Eu me lembro que quando eu era jovem, ano passado, eu tinha um amigo na igreja, e ele... Naquela época a gente, sabe, usava roupa preta, tinha cabelo comprido, gostava de rock and roll, tocava guitarra alto, levava a bronca do pastor, aquela coisa de adolescente dentro de igreja, sabe? E eu me lembro que esse amigo, em todos os shows evangélicos de bandas internacionais que vinham para o Brasil, ele conseguia ingresso. E eu me lembro que eu questionava ele, eu falava: Davi, da onde que você tira esses ingressos? E ele respondia da mesma forma sempre, ele dizia: eu tenho os meus contatos. Amados, há um povo mais incrível do que um povo mais privilegiado do que eu e você, de termos o contato certo. A gente não precisa nem esperar tocar um telefone, fazer uma ligação, é fechar os olhos e clamarmos: Pai. E Ele está aqui. Ele está aqui, ouvindo o nosso coração, ouvindo o que temos a dizer, porque isso importa a Ele. Ele se importa. Ele se importa com as nossas orações.
Ele se importa com as crises mais tolas que nós passamos. Ele se importa. Ele se importa mesmo quando nós olhamos para trás e dizemos, eu não acredito que eu orei isso. Ele se importa. Ele inclina os seus ouvidos e ele se importa. Em Hebreus, capítulo 4, versículo 16, Paulo diz ainda o seguinte, ele diz, acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Amados, o Senhor fez questão de desconstruir todo o caminho que nos separava dele. Ele fez questão de desconstruir ao ponto de que podemos nos achegar com confiança, com certeza de que Ele estará sentado em seu trono. E aqui, meus amados, não é nem o trono de justiça, mas Paulo está falando a nós, a um trono de graça. A um trono que Ele está dizendo, seja bem-vindo. E muitas vezes vivemos na mentira de que podemos reconstruir aquilo que Deus destruiu. E muitas vezes ficamos como que tentando reconstruir um abismo, onde o Senhor já criou uma ponte chamada Jesus. E é uma ponte graciosa. É um caminho onde Ele diz, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. É um caminho onde Ele nos recebe, porque Deus nunca virará o rosto para nós. Tem alguém aí? Deus nunca vai virar o rosto para nós. A verdade é que se Deus se distancia de nós, é porque nós fazemos questão de nos distanciarmos dEle. Porque Ele não age contra nós, Ele age em favor de nós. Ele age em favor de nós. E precisamos entender isso, amados. Porque nós não podemos reconstruir as barreiras que Ele derrubou da intimidade para com Ele. Muitas vezes, nós, pela loucura da vida, pela correria do dia a dia, muitas vezes, quando tropeçamos, caímos em nossas faltas, em nossos pecados, nos sentimos culpados e nos achegamos ao Senhor sem graça. E muitas vezes dizemos, eu não sou digno, e isso é muito lindo quando nós nos achegamos a Ele, mas o problema é que algumas vezes nós não conseguimos nos achegar a Ele. É como se houvesse uma mentira dizendo, você não é mais digno de entrar na intimidade do Senhor. É como se aquele que vem para roubar, matar e destruir dissesse ao teu coração que você não é mais digno de se ajoelhar no teu quarto e ter aquela intimidade que você teve aquele dia com Ele. E eu quero te dizer nessa noite que isso é mentira, esse acesso está aberto, essa porta de reconciliação está aberta. E se você, meu amado e minha amada, se você pecou, peça perdão. Porque no momento onde nós nos sentimos culpados pelo arrependimento, é um momento onde nasce o perdão. É um momento quando nós nos achegamos ao Senhor e nós podemos dizer, Senhor, eu pequei contra Ti. Eu não sou digno de ser chamado Teu filho. E a hora que você vai continuar essa frase, Ele já te abraçou, Ele já te beijou, Ele já te tocou, Ele já te recebeu, porque Ele te ama, te ama, te ama. E o preço que Ele pagou por essa intimidade não foi barato não, foi um filho na cruz. Então não caia nessa mentira. Você tem acesso a essa intimidade, ao ponto de chamá-lo Abba, Papai. Você pode ser tão barbado quanto eu, ou mais ainda. E você pode se ajoelhar ao Deus Criador dos céus e da terra e chamá-lo de Papai. E Ele te recebe. Ele te recebe. Não construa as barreiras que Ele destruiu. Talvez uma outra barreira seja a de não estar sentindo nada.
Poxa, mas eu estou aqui orando, já faz 10 minutos e eu não estou sentindo nada. Ah, meu amado, nesse momento, Satanás quer plantar dúvida no teu coração. Ele quer dizer para você, você é um louco maluco. E nesse momento você tem que virar para ele e dizer, eu sou mesmo, porque eu creio num Deus vivo. E nesse momento você tem que dizer, Senhor, eu não estou sentindo nada. Eu estou aqui orando como se eu estivesse falando sozinho. Mas eu creio que o Senhor está me ouvindo. Eu creio que o Senhor está aqui. E neste momento, sabe o que o Senhor faz? Ele eleva a tua fé. Ele eleva a tua fé. Ou muitas vezes construímos a barreira do tempo. Pela correria do dia a dia, pela correria das circunstâncias, nós deixamos o nosso devocional de lado. Nos atrelamos aos nossos compromissos urgentes que precisam ser resolvidos. E aí o tempo vai passando. O tempo vai passando. Os dias vão passando. As semanas vão passando. E aí vem aquele sentimento de culpa, dizendo, poxa, a vida faz tempo. E nós ficamos sem graça de fecharmos de novo a porta do nosso quarto, nos ajoelharmos de novo na presença do Senhor, abrirmos de novo a palavra e clamarmos por Ele. Mas eu quero te dizer que nesse momento é um momento precioso para uma reconciliação. É um momento onde a oração ela encontra uma reconciliação e uma intimidade nova pode nascer através disso. Não se venda pelas mentiras do distanciamento. Não se venda pelas mentiras de que por causa do teu pecado você perdeu a intimidade. Peça perdão e corra de volta para o altar. Não deixe mais o tempo passar e corra para o altar, porque o Senhor te espera. E Ele te espera como o pai do filho pródigo, Ele te espera de braços abertos. Ele te espera correndo em tua direção. Talvez você tenha chegado aqui hoje de forma morna, com uma vida espiritual morna. Talvez você não esteja mais orando naquele fogo, naquele calor do primeiro amor. Talvez a correria do dia a dia tenha te esfriado. Mas eu quero te dizer algo, se o Espírito Santo te trouxe aqui hoje, já é obra dele de que isso precisa ser reaceso e será até o final dessa noite, em nome de Jesus. Você crê nisso? Amém. João diz, e esta é a confiança que temos para com Ele. O Senhor não nos dá somente o acesso, mas Ele nos dá a confiança. Amados, Tiago, capítulo 1, versículo 6, está escrito assim, peça, porém com fé, em nada duvidando. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Creia, 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 porque o Senhor está te ouvindo. Tenha certeza que a sua oração está sendo ouvida. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Hebreus 11:1. Ela é a convicção de fatos que não se veem. E a oração é fé. É um desafio de fé. E nós precisamos crer, exercitar, sermos desafiados pelo tipo de fé que nós oramos. Talvez você consiga ter fé para orar, para alguém conseguir um trabalho. Mas talvez no momento onde a pessoa está com uma dor de cabeça, você consegue muito mais fácil oferecer uma aspirina do que uma oração. Mas esse é o momento. Esse é o momento em que você olha e se lembra de um Deus Todo-Poderoso. Se lembra de um Cristo Jesus que por onde Ele passava, Ele deixava os seus sinais. Onde os seus apóstolos que permaneceram em seu lugar fizeram a mesma coisa. E nós então somos desafiados naquele momento para orarmos crendo com fé que o Senhor é capaz de responder a nossa oração. Amados, as orações elas foram feitas para serem respondidas. Elas não são somente um exercício de fé, mas elas são pedidos de filhinhos para um papai que os ama.
Tiago capítulo 5, versículo 17, diz assim: veja só o que está escrito aqui. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com insistência para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Aqui Tiago está, logo após a morte de Jesus, num novo tempo, num tempo onde os profetas já não tinham mais o seu lugar, porque o véu havia se rasgado. Ele olha para a história do passado. Ele fala a respeito de um profeta que foi poderoso em suas orações, em suas ações. Ele se lembra de Elias, um homem que chega com coragem e pede a uma viúva para ela dar tudo aquilo que ela tinha de comer para o seu filho e iria morrer logo em seguida, e disse que ela daria a ele aquilo, e aquilo não se cessaria de ser renovado. Um homem que naquele mesmo filho daquela viúva que morre, ele se deita 7 vezes em cima dele para ressuscitar aquele menino. Um homem que pede para a chuva se cessar e depois pede para a chuva voltar. E o céu obedece à sua voz, obedece ao Senhor pelo qual ele pede. Um homem que prova que Baal era balela, derramando água sobre o altar, e o Senhor vem com fogo do alto e consome. E aí Tiago, provavelmente o irmão de Jesus, que caminhou com Jesus, e naquele momento, ele diz a nós: ei, será que alguém se lembra de Elias? Ele era semelhante a nós. Ele era sujeito aos mesmos sentimentos. E ele orava e as coisas aconteciam. Ele orava e as coisas aconteciam. E ele está dizendo a nós podemos fazer o mesmo. O Senhor nos dá essa intimidade. O Senhor nos dá essa intimidade. Veja o que João está dizendo aqui para nós nos versículos 14 e 15. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele o quê? Ele o quê? Nos ouve. E 15, e se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Ele não só ouve, mas Ele responde. E eu estou aqui nessa noite para te lembrar que o teu Deus ouve as tuas orações e responde às tuas orações. Eu estou aqui nessa noite para te lembrar que esse Senhor Todo-Poderoso, Ele não é uma ficção. Ele não é somente um Deus que criou estes momentos com estes homens e depois Ele se apartou da história, mas Ele está aqui agora, na mesma intensidade, buscando o mesmo relacionamento para conosco, para que vivamos neste tipo de estilo de vida. Ele pede e diz a nós: olha, orem. E João está concluindo a sua carta, onde ele fala de um amor inigualável, onde ele fala da presença do Senhor de forma tão profunda, onde ele fala da revelação do Filho na cruz, onde ele fala de tantas coisas, e aí ele fala de um amor, mas ele fala de um amor e de uma vida em oração, e aí depois ele vai trazer o propósito pelo qual ele está falando dessa vida de oração. Porque há um propósito pelo qual ele está falando aqui. Ele lembra da importância da oração. E agora ele continua dizendo o propósito pelo qual ele está lembrando os seus leitores da oração. Está escrito no versículo 16. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará vida.
Aos que não pecarem para a morte, há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Aqui eu quero fazer um parênteses na mensagem, para trazer um pouco de doutrina, para que a gente não fique perdido nesse versículo tão picante. Quando João está falando a respeito de pecado para a morte, nós precisamos nos lembrar para quem ele escreveu essa carta. Ele escreveu essa carta para um povo que estava construindo uma nova seita, uma nova crença de um Deus que não é o Deus da palavra, não era um Deus da Bíblia, não era o Evangelho de Jesus. E nesse momento, na igreja, haviam irmãos que estavam se desvinculando da fé cristã para uma nova crença. Nesse momento, haviam irmãos que estavam, por vontade própria, se distanciando e tomando um novo rumo. Eles estavam pecando para a morte. João não está falando que nós não devemos orar por aqueles irmãos que não estão conseguindo vencer o pecado. Muito pelo contrário. Ele está falando justamente para orarmos por aqueles que não estão conseguindo vencer o pecado. Mas ele está falando para nós não orarmos por aqueles irmãos que decidiram abandonar a fé em Jesus, apostatar a sua fé. Lá em Hebreus, capítulo 6, versículos de 4 a 6, está escrito assim: é impossível, pois, que aquele que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, em outras palavras, homens que verdadeiramente se converteram e entregaram suas vidas para Jesus. Destes, versículo 6, e caíram ou desviaram do caminho certo, estes sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus, expondo a vergonha pública. Então, João está dizendo que estes que estão pecando para a morte são aqueles que estão abandonando, não a igreja por uma machucadura. Aqui João está falando a respeito dos irmãos que estão abandonando Cristo e não a igreja. Preste atenção, amados, que é uma grande diferença aqui. Muitas pessoas abandonam a igreja por causa de uma decepção com pastores, com igrejas, com liderança. Pessoas que não estão frequentando uma casa de oração porque estão machucadas. Essas pessoas, elas não apostataram da fé. As pessoas que apostatam da fé são as pessoas que desistem de Jesus depois de experimentá-lo e dizem: eu não acredito mais que Jesus é o Filho de Deus. A estes, a palavra está dizendo que não há volta. Então, fecha parênteses, porque o assunto não é esse nessa noite. Vamos voltar para o versículo, porque há algo que precisamos entender aqui. João está, ao longo de sua carta, o tempo todo, falando de um amor ao próximo. João está em sua carta o tempo todo revelando a grandeza desse amor prático, desse amor verdadeiro, desse amor genuíno. E aí ele fala a respeito da oração e ele coloca um ingrediente fundamental. Ele diz: se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida. Ele está dizendo: olha, mais uma prova deste amor que você tem pelo próximo é quando você vê ele numa situação de dificuldade e você ora por ele. E o nome disso é intercessão. É um momento em que nós não fazemos somente aquilo que podemos com as nossas mãos, mas cremos num Deus que ouve e responde a nossa oração e nos inclinamos em intercessão para a vida dos nossos irmãos que estão precisando de ajuda. Amados, a intercessão, ela favorece muitas coisas.
ela favorece a compaixão pelo irmão. Veja que se você estiver com algum problema, faça um teste um dia. Algum desconforto, alguma situação mal resolvida por algum irmão teu. Se proponha a orar 30 minutos por essa pessoa. E veja o que o Espírito Santo não pode fazer e transformar o teu coração em favor daquela pessoa. Você pode até começar orando: Senhor, aquela pessoa me fez isso, me fez aquilo. No final você já vai estar orando: Senhor, toca aquela vida, Senhor. Ela é tão amada quanto eu sou. Porque o Espírito Santo começa a renovar e a revelar aquilo que há de mais profundo dentro de nós, que é esse amor que o Espírito Santo gera dentro de nós. E quando nós então começamos a orar, a interceder em favor, em compaixão pelos irmãos, a intercessão ela também exercita a nossa fé. Porque quando nós fazemos um pedido, nós ficamos na expectativa da resposta. Quando nós oramos por um irmão que está enfermo, quantas vezes eu não ouço nos grupos de em casa, nos WhatsApps, as pessoas pedindo oração e o grupo todo entrando em oração e perguntando como que está o irmão, como que está o fulano, a pessoa melhorou. Isso gera fé, porque gera uma expectativa de que a oração seja respondida. E o Senhor quer nos ensinar através da intercessão. A intercessão, amados, ela une o corpo de Cristo. Ela traz glória para o Senhor. Ontem mesmo eu estava com essa mensagem preparada já. E um amigo meu, que é irmão também de infância, eu fiquei sabendo através de uma outra pessoa, que o irmão dele estava sendo internado com trombose venosa. E ele estava prestes a ter que amputar as 2 pernas. E naquele momento, então, quando eu entendi a gravidade do problema, eu já, por ter o telefone dele, entrei pelo WhatsApp e fiz uma oração. Hoje de manhã, ele me respondeu dizendo que ele estava com a mãe dele, com o irmão, todos os internados ali no hospital, cuidando do irmão, preparando para uma cirurgia. E eles ouviram aquela oração, concordaram com a oração. E hoje de manhã, já na sequência, ele fez uma cirurgia e ele está muito bem. E aí, naquele momento, sabe o que ele fez? Ele começou a falar para mim coisas do tipo assim: o que você precisar, conta comigo. Porque o que você fez, eu nunca mais vou me esquecer. E ele começou a achar que eu era o causador do milagre. E naquele momento eu falei: ei, peraí, meu, você está falando com a pessoa errada. Eu só orei. Quem que fez esse milagre foi o Senhor dos Exércitos. E aí, lá, já na sequência, ele escreveu com letras garrafais assim: Jesus maravilhoso. E nós podemos ver através da intercessão a obra do Senhor e podemos enaltecer ao Senhor, Deus Todo-Poderoso. Veja que privilégio incrível, amados. A intercessão, ela tem a capacidade de nos assemelhar com Cristo. Porque o que Ele está fazendo agora, nesse exato momento? Ele está sentado à destra de Deus, intercedendo por nós. E quando nós intercedemos, nós somos assemelhados a Cristo. Eu quero que você dimensione o que o Senhor faz em nós. Ele não só pagou um preço para que nós não precisássemos de outros mediadores para nos achegarmos à intimidade dele, mas agora Ele também permite com que nós tragamos outras pessoas junto para essa intimidade, através da intercessão. E amado, eu não sei qual é a situação que você se encontra na tua vida espiritual. Eu não sei qual é a intimidade que você está vivendo hoje com o teu Deus. Talvez você esteja aqui nessa noite desistido de uma vida de oração. Talvez você esteja aqui nessa noite desacreditado, saudoso de um tempo onde você orava com fervor. Saudoso de um tempo onde as horas passavam e você
nem percebia que você estava na presença do Deus Todo-Poderoso. Aonde você se encontrava com Ele e pedia as maiores loucuras da sua cabeça, como uma criança que sabe que o papai está ouvindo. E o Senhor nessa noite, Ele quer resgatar essa intimidade contigo. O Senhor nessa noite quer te lembrar que Ele é um Deus de perto e não de longe. O Senhor nessa noite quer que você se lembre que Ele pagou um altíssimo preço para que você não se sentisse abandonado, sozinho, colocado de escanteio, achando que Ele estivesse fazendo cara feia com você, porque Ele não faz cara feia. Nós somos alcançados pela graça redentora de Cristo Jesus. E quando estamos inseridos nessa graça, quando estamos enxertados neste ramo, quando estamos desfrutando dessa eternidade desde já, o céu na terra, o Senhor está disponível para nós. O Senhor está disponível para nos tocar. Eu queria chamar o David para fazer um som no violão, onde ele estiver. O Senhor está prestes a renovar algo no teu coração nessa noite. Eu quero que você, nesse momento, feche os teus olhos. Que você se abra para Ele nesse momento.